Mas o que aconteceu foi, eu tinha um problema com a alimentação ali, que era muito seletiva, e aí quando eu comecei a comer melhor, eu comecei a controlar tanto aquele fator, que eu perdi muito peso. Eu tenho 1,65 m, né, e eu já estava com essa altura mais ou menos ali nos 15 anos, e eu fiquei com 45 quilos, eu fiquei meio anoréxica mesmo, porque eu tinha medo de comer. Sim. Né, e era questão do controle, era questão de e até depois na terapia, mais tarde, a gente identificou, tinha a questão dos meus pais terem se separado, então eu queria controlar a situação de alguma forma, e a comida foi a forma que eu encarei que isso dava para fazer. Então nessa época eu tive um quadro de anorexia, né, embora eu não conseguisse perceber muito, e depois que eu me dei conta que eu estava muito magra, estava, me prejudicando em outras coisas, porque eu dançava, eu sempre fui muito ativa fisicamente, então eu percebi que eu estava muito, deixando muito a desejar nesses campos. Aí eu comecei a comer mais, aí eu compensei. Aí veio a bulimia, né, porque daí é o rebote: "Nossa, comi demais, eu nem aguento comer tanto", e vomitava. Vomitava. Né, então esse quadro, assim, esse ciclo que muitas vezes acontece, é difícil identificar. Eu mesma não entendia por quê, porque no meu caso, por exemplo, não era estético, não era, assim, tanto pela estética, que não era tão forte para mim, mas era a questão do controle, sabe. E aí depois, ali com 19, eu comecei a fazer terapia e foi muito bom poder identificar o problema, entender. Quando eu entendi, nossa, que horror, vou parar agora mesmo. Que E aí é o interessante, né. desafio criar um hábito que tu estejas confortável, que te faça bem e que tu consiga manter, né. Mas olha, vou Encontrar o dizer, equilíbrio, né. é, É um desafio, é muito importante você compartilhar aqui com a gente isso, sabe, Manu, porque, essa distorção de imagem, às vezes a gente conecta, a gente pensa assim: "Nossa, mas por que que você está tão apegada à imagem? Porque é estética". Primeiro que estética é muito importante. O ser humano, ele se relaciona pelo belo, o que atrai os olhos dele. Então, às vezes, claro que a concepção de beleza, ela vai se distorcendo no decorrer da vida com os contatos que você tem com a sim. beleza em si, o que é beleza, os padrões de beleza, né. Mas é normal as mulheres e os homens quererem se sentir bonitos, quererem se sentir saudáveis e ter essa relação com a imagem. Só que a gente vai distorcendo isso. E mais interessante é que no teu caso não tem muito a ver com a imagem em si, né, É, a eu questão sempre da fui anorexia. meio, como eu era muito atleta, assim, né, eu dançava, eu jogava bola, eu sempre fui, depois eu fui lutar, depois eu fui dancei 15 anos profissionalmente, então eu Muito tinha massa. muita questão da performance. Era Sim. assim: "Ah, nossa, quero fazer aquilo". E eu fazia de uma maneira que eu me envolvia tanto que eu esquecia de comer. Então, nessa época que eu emagreci muito, eu esquecia totalmente, e aí quando eu lembrava que tinha que ser certinho, porque senão eu ia sofrer. Pouquinho, É, certinho. isso. Então tinha que ser pouquinho, eu controlava, eu cortava certinho, sabe, então era muito controle ali envolvido. E eu percebi depois o quanto que eu estava me machucando nesse processo, né.